Muito bem, galera, estamos aqui mais uma vez para trazer informação para você. E hoje nós temos aqui uma chapuletada do Rogério Marinho, candidato à presidência do Senado, na Andréa Sade, da Globo News. Ele teve lá numa entrevista e eles fizeram o recorte, inclusive, e lançaram nas redes sociais, principalmente aí no Twitch, aonde muitos aí dos canhotos disseram que foi uma chapuletada da repórter sobre o candidato ao Senado. Eu já acho que foi ao contrário. Afinal de contas, ele diz que não só ele, mas quem tem os seus olhos aí abertos consegue ver uma censura prévia sobre as pessoas que querem omitir a sua opinião. Prova disso que temos que pisar em ovos, ficar catando palavras para que as redes sociais não nos derrubem. É claro que aqui não defendemos aqueles atos em que houve invasão lá no Congresso. Aquilo, quem teve essa magnífica ideia, né, entre aspas, tem que ser punido por essas ações. Porém, você emitir opiniões sobre determinados assuntos, principalmente rebatendo aí o que a grande mídia, também chamada de mídia marrom, aí virou motivo de fake news. Os fake checks estão aí em todas. Afinal de contas, vale para um lado ou para o outro não vale. Ou seja, só apanha o Chico, o Francisco passa de boa. Se foi ataque contra a democracia, dizer que as caixinhas mágicas podem ter sido manipuladas, era ataque também contra a democracia quando o Dilma disse que o impeachment da Dilma foi golpe, né? Eu não vou dizer aqui que tem que abrir a caça às bruxas por causa do que o Dilma falou. Eu defendo que ele continua falando. Afinal de contas, nós sabemos que não foi e contra fatos ele pode argumentar à vontade, não vai convencer, a não ser aí os seus puxadinhos. Já ao contrário, não. Eles querem calar porque é muito fácil refutar aí os seus argumentos. Nós temos aqui então a prosa deles. Eu vou ter que ocultar, né, aí o vídeo, tá aí na tela, vamos acompanhar junto essa questão. Só para deixar bem claro, não tem censura prévia em relação ao que o senhor está dizendo. Ninguém está censurando... Nem eu estou dizendo que você está me censurando. Eu estou falando, eu estou falando senhor, especificamente do STF. O que o senhor falou, um deputado ou um senador é censurado porque não sabe o que vai dizer. Não é disso que... Aí então, nós percebemos, ela quis dizer que é a dona da verdade, que ela que sabe o que é censura e o que não é. Afinal de contas, deve ser uma aí das contratadas para ver o que é e o que não é a verdade. Deve fazer parte dos fact checks. Quer dizer, não é disso que se trata. São parlamentares que divulgam conteúdo fraudulento. Foi o que o senhor... Foi o que... Não, eu estou defendendo a democracia. O senhor está dizendo que existe uma censura prévia de algo que ninguém sabe o que vai ser dito. Não é sobre isso. Essa afirmação que eu faço. Nós estamos falando de pessoas que divulgam conteúdo fraudulento, incitando violência, incitando golpismos e atos terroristas e por aí vai. Bom, vamos separar aqui o boi dos terneiros, que tem sim pessoas que divulgam conteúdos fraudulentos. Inclusive eu tenho um grupo no WhatsApp, no Instagram eu abri o grupo, ainda tem poucas, na verdade tem só 2 pessoas no Instagram, mas eu tenho um grupo no WhatsApp com mais de 150 pessoas. Eu tive que pedir aí para alguns dar uma segurada, né? Que afinal de contas, apesar de defender as políticas de direita, não vamos aqui também tapar os olhos para alguns sensacionalistas que querem distorcer os fatos. Quando é verdade, afinal de contas, para falar contra a esquerda, nós não precisamos mentir, basta só trazer a verdade. Então as pessoas pegando vídeo antigo, manipulando, inclusive essa história da água do Nordeste, por que eu ainda não trouxe um vídeo sobre essa água do Nordeste e provavelmente não vou trazer? Porque existem muitas informações desencontradas nessa situação e o próprio deputado que está sendo acusado de fake news, o André Fernandes, recente eleito aí pelo Ceará, a deputado federal, ele foi lá checar a informação e sim, tá parado lá as bombas d'água, mas
para uma manutenção. Agora, a questão de tempo para essa manutenção, é claro que daí o governo vai ter que se explicar o porquê disso. Mas aquela história de que foi fechado por gosto, aparentemente o próprio aí acusado de fake news foi o que foi lá desmentir a fake news usada aí por muitos radicais de direita. Então, vamos separar o boi dos terneiros, que tem os imbecis, isso aí não nos resta dúvida. Mas também não podemos colocar tudo dentro da mesma panela, fechar a tampa e botar para cozinhar, né? Não posso crer que o senhor, como um democrata, como o senhor está dizendo que o senhor compactue com isso. Andréia, eu comecei afirmando aqui que na hora em que você começa a usar a democracia para ferir a democracia, tem alguma coisa que está equivocada no processo. Mas o senhor acha Existem consentimentos... Aí que eu acredito que ele deu a chapuletada nela, porque quando você começa a usar a democracia para aferir a democracia, aí o bigodinho lá que todo mundo sabe como é que aconteceu lá na Alemanha, começou também com essa história de defender a democracia. Aí nós podemos ver que a Frente Democrática do Che Guevara lá em Cuba terminou no que terminou na ditadura cubana. A Frente Democrática aí do saudoso para alguns e já foi tarde para outra, El Chávez, não del Ocho, né? Mas o Chávez ali da Venezuela, também que agora já está o Maduro aí na sua sucessão de ditadura, começou com a tal da Frente Democrática pela Democracia, ou seja, quando você começa a ferir e dizer que está defendendo a democracia, querendo calar quem pensa ao contrário, aí totalmente equivocado. Existem consentimentos comuns que são a lei. A lei é a garantia minha, sua e de qualquer cidadão. Exatamente. De que nós vamos ter o que a gente chama de previsibilidade e segurança jurídica. É necessário mudar a lei? Tudo bem, vamos mudar a lei. Vamos mudar a lei pelo rito normal. Mas então, que se apresente ao Congresso Nacional a mudança da lei, se instituindo, por exemplo, a censura prévia. Se instituindo, por exemplo, a negação de que você possa falar sobre determinado assunto. E aí, na hora em que o parlamento... Aí nós vem no voto da Carminha, né? Da ministra lá do Supremo Tribunal, a senhorita Carmen Lúcia, que quando votou lá a favor da censura, ela disse isso é algo inadmissível, que seja só... Mas terminou as... O pessoal está usando aí os mesmos meios para tentar calar quem pensa ao contrário. Afinal de contas, o próprio ministro aí que está à frente de toda essa situação e no seu discurso aí lá no tempo da sabatina no Congresso, lá quando ele ainda supostamente defendia a democracia, ele disse que quem não quer ser criticado, que não entre para a vida pública. Ou seja, se não sabe jogar, não desça para o play. Então, não podemos, é claro, que exagerar e ser radical. Porém, já está na lei o que nós podemos e o que não podemos falar. E quem se sentir ofendido pode sim acionar a justiça vai realizar o processo legal para que seja punido. E quando se trata desse tipo de punição, na maioria das vezes, quando se trata de réu primário, aí é multa ou até mesmo reversões de algo social. E nada de prisão. Já aí estão prendendo para depois ver, ou seja, estão fazendo o tal do phishing, né? Prendam ele, tome o telefone, pega os computadores e se nós achar alguma coisa que o condena, já taca o martelo e condena sem o tal do trânsito julgado, né? O parlamento disser ok, então aí você começa a executar, mas hoje não existe. Mas o parlamentar não tem responsabilidade, não fala o que quiser. Tem responsabilidade, lá. O nosso corolário de lei já fala sobre infâmia, injúria, difamação e o Conselho de Ética. Isso foi então a prosa do Rogério Marinho, que eu acredito que ele se saiu muito bem nessa sabatina. Afinal de contas, não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo. Claro que não defendo aqui o que muitos que estão nesse processo falaram, porém, parlamentar tem a prerrogativa de fala, parlamento. Então, goste ou não goste, ele é um parlamentar. E tivemos parlamentar condenado e até mesmo preso. Temos jornalista, gosta ou não gosta do que ele fale, também exilado. Então, é aquela questão. É claro que a justiça tem que ser justa, ou seja, o trânsito e julgado. Julgou, está errado, condena, e se não for réu primário, que se pague com as consequências. Se for réu primário, não tem como já mandar prender e fazer o tal do phishing.
Eu sou Marcos Prudente e essa é a PAN TV, a gente faz com e por você.